Boa noite. Vamos iniciar mais um evento do Instituto de Estudos Fiscais, mais uma mesa de debates e dessa vez um tema da ordem do dia, um tema central para a nova tributação do consumo, aprovada pela emenda 132, que é o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, que é previsto tanto no PLP 68 quanto no PLP 108. E para tratar desse tema, nós convidamos três pessoas que estão muito envolvidas na análise da reforma tributária, nos trabalhos da reforma tributária, que são a professora Anatércia Siqueira, que é professora da Unifor, doutora e mestre em Direito, e também procuradora do município de Fortaleza, portanto, por dois caminhos, né, professora Anatércia, seja como professora, seja como procuradora, certamente esse tema da reforma tributária é muito importante. Também teremos o professor Hugo de Brito Machado II, que já participou de tantos eventos do Instituto de Estudos Fiscais, inclusive de maneira presencial, aqui em Belo Horizonte, e que também é doutor e mestre em Direito aí pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade de Fortaleza também. Não é isso, Hugo? Título por cada instituição Isso. e professor da Universidade Federal do Ceará e também advogado, e que também tem um livro, talvez dos primeiros que foram lançados, exatamente sobre a emenda constitucional 132 e a reforma tributária do consumo. E teremos na palestra final, na terceira palestra, o professor Leonardo de Andrade Rezende Alvim, que é mestre em Direito, é doutorando em Direito pelo FMG, está na semana que antecede a sua defesa de doutorado, orientado pela professora Isabel, e é professor aqui em Belo Horizonte, na Escola Superior Dom Helder Câmara, também é procurador da Fazenda Nacional e foi, e ainda colaborador da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Então, vejo que nós temos três perfis bem interessantes para debater esse tema. Com certeza vai ser uma noite muito instrutiva. Temos aqui também a presença do professor Marcelo Rios, que é presidente do Instituto de Estudos Fiscais, e ao final nós vamos abrir, depois das três palestras, vamos abrir uma etapa para perguntas e debates. Então, agradecendo muito aos três amigos de longa data que atenderam ao meu convite para participar desse evento de hoje. Eu passo a palavra para a professora Ana Tércia para a primeira palestra. Muito obrigado, professora Ana Tércia. Obrigada, professor Marciano, pelo convite, né? É sempre bom estar aqui. E a emenda constitucional 132, que ela traz desafios, mas ela também traz muitos assuntos interessantes, né? E é bom a gente estar nessa mesa com o professor Hugo, com o professor Leonardo, com o professor Marcelo, para que todos nós possamos pensar sobre o assunto. E, assim, sobre a fala que eu estava pensando em falar, eu queria compartilhar mais, assim, talvez o ponto de partida, o ponto de vista inicial pelo qual eu estou tentando compreender e tentando abarcar tanto a emenda constitucional como também os projetos de lei que estão aí em trâmite. E, assim, esse ponto de partida meu, ele tem se orientado muito pelo tensionamento principiológico, né? Eu acho que até nós conversamos sobre exatamente isso, né, Marciano? Que foi o evento que o Marciano teve a gentileza de participar, que foi no dia 9, e que o meu grupo de pesquisa organizou na Unifor, e o tópico era justamente esse, a questão da principiologia. E no que isso pode ajudar a gente? Eu me lembro que, à época, o professor Marciano falou da questão da inflação, né, psicológica, com o parágrafo 3º do artigo 145, da preocupação que isso fomentasse os conflitos. É, eu penso que, na época, eu também falei, uma dificuldade que eu tenho com o parágrafo 3º do artigo 145 não é nem propriamente a inflação de princípios, é a questão da possibilidade de compatibilizá-los ou de harmonizá-los para ficar no nosso termo, né, da noite, de harmonização.
porque o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, eles tentam conciliar essa nova principiologia que vem com a emenda constitucional número 132, com a principiologia tradicional, né, que informou, de certa forma, o texto originário de 88. Então, se a gente for pegar a emenda constitucional 132, eu acho importante, né, ver isso. Essa emenda ela vem muito forte com a questão da simplicidade, mediante a uniformidade, que também é propriamente o objeto do nosso tema. Traz também a questão que o professor Marcelo falou, também no encontro anterior, do dia 8, a questão de simbolizar esse federalismo corporativo, né, cooperativo. A cooperação não seria apenas da fazenda pública com o contribuinte, mas seria principalmente uma cooperação entre as fazendas públicas. A questão da sustentabilidade, que também é interessante, ela deixa de ser uma política extrafiscal para passar a ser um princípio do direito tributário, né? A pergunta é se seria um princípio da fiscalidade. O Supremo Tribunal Federal, eu penso que está se encaminhando para esse caminho. Mas, por outro lado, a gente vai ter que adequar transparência, simplicidade, cooperação, sustentabilidade com a justiça tributária. E aí a gente pensa o que é justiça, tem realmente uma vaguidade semântica, mas eu acho que ainda auxilia, porque a justiça ela nos leva ao questionamento de uma forma justa ou equânime de distribuição do custo do Estado, e a justiça, tradicionalmente, ela tem passado pela capacidade contributiva, que também não é dos princípios mais fáceis, porque é um princípio extremamente complexo. Só eu conto 5 funções da capacidade contributiva. A capacidade contributiva pode ser causa de tributo, condição da tributação, critério de quantificação, critério de comparação. E aqui eu remeto à professora Misabel, que foi minha professora do Marciano, e pelo que o professor Marciano falou, é a orientadora do professor Leonardo, que para mim é a maior referência de princípios da literatura tributária brasileira, e a professora Misabel, ela trata excepcionalmente bem esse tema da igualdade da capacidade contributiva, e ela diz que a capacidade contributiva seria o critério material da igualdade, né? E assim, ainda tem uma nova função que se está desenvolvendo, acho que a mais recente, que é chamada da função positiva da capacidade contributiva, no sentido de que, se eu tenho uma riqueza tributável, essa riqueza deve ser chamada ao custeio do Estado. Tá? Essa função ela meio que materializa a concepção do tributo como dever fundamental. E ela é uma função importantíssima para realizar um dos objetivos da República Federativa, que é a redução da desigualdade. Então, né, a justiça é informada pela capacidade contributiva, e ela também é informada por outros critérios, mas a capacidade contributiva é o critério mais presente, mais denso, compatibilizá-la com a simplicidade, da forma que a simplicidade foi trabalhada na emenda constitucional número 132, é um grande desafio. Né? E também compatibilizar, por exemplo, com a sustentabilidade, que não cabe. Mas aqui eu faço até uma remissão que a professora Lara Machado, que é filha do professor Hugo, uma vez participou, foi fazer uma palestra no nosso grupo de estudos, e foi uma palestra super interessante sobre a dificuldade de como compatibilizar justamente essa questão da sustentabilidade com a proibição, o parágrafo 4º, que fala que as novas reformas devem reduzir o grau de regressividade do sistema tributário, que está intimamente conectado com a justiça tributária. Mas a gente tem esse tensionamento, tá? A simplicidade, como eu já antecipei, ela foi principalmente buscada pela questão da uniformidade. Realmente a emenda constitucional ela encontra a nossa política tributária numa situação caótica, uma fragmentação de legislação, de obrigações acessórias, de procedimentos administrativos, enfim, que gerava uma grande ineficiência no sistema, e a grande aposta foi trabalhar em uma reengenharia a partir do resgate do princípio da neutralidade. E aqui eu chamo a atenção, eu gosto muito do princípio da neutralidade, foi até objeto da minha tese de doutorado, mas esse resgate da neutralidade ele foi feito a partir de uma concepção primeva da neutralidade, que é a neutralidade como trabalhada no liberalismo burguês do século XIX, ou seja, neutralidade é não diferenciar. E aqui a gente já começa aí, eu tinha falado da professora Misabel,
Mas é interessante que, quando ela fala da questão de que a capacidade contributiva seria o critério material de realização da igualdade, ela diz o seguinte, que a capacidade contributiva implica o mandamento tanto de não diferenciar, mas também implica o mandamento de diferenciar. Né? Então, a gente já tem esse tensionamento entre essa neutralidade no seu conceito mais primevo, e hoje em dia, como a gente vinha trabalhando a igualdade a partir da capacidade contributiva. Mas, enfim, né, a gente tem esse novo protótipo trabalhado a partir dessa neutralidade, comprometida principalmente com a não diferenciação, de maneira que se alcance a eficiência no sistema tributário. E a aposta foi, como eu já antecipei, a uniformidade. Tá? A uniformidade que se busca tanto pela via normativa como pela via administrativa. Da via normativa, um primeiro passo lógico seria reduzir a legislação. Então, a emenda 132, ela prevê a substituição do ICMS, do ISS pelo IBS, da COFINS e do PIS pela CBS e do IPI pelo imposto seletivo, né, que também propicia análises bastante interessantes. Mas não basta isso, a redução da legislação, a redução dessa fragmentação legislativa. Né? Também é necessário atuar no momento da concretização e também a questão administrativa, porque nós tínhamos até então os 3 entes federados tributando sobre o consumo, com competência tributária, tanto em relação ao tributo, como em relação ao procedimento tributário, às penalidades e às medidas coercitivas, bem como com competência administrativa. Né? Então, a gente tinha essa inflação legislativa e administrativa. Então, é necessário reduzir a legislação, atuar nessa uniformidade no momento da aplicação da lei, no momento da interpretação da lei, e também trabalhar na uniformidade quanto à processualística tributária, principalmente a processualística administrativa. E aí entra propriamente tanto o comitê gestor como o comitê de uniformização, né, propriamente o nosso tema. O comitê gestor, nesse painel que eu participei com o professor Marciano, eu antecipei algumas preocupações minhas em relação ao comitê gestor, tá? Que também refletem alguns tensionamentos principiológicos. Se a gente for pensar no comitê gestor, a gente tem um órgão extremamente poderoso, com independência funcional, o órgão que vai ter poderes enormes, tanto em relação às finanças, como poderes normativos, administrativos, fiscalizatórios. Propriamente sobre o tema, vai caber ao comitê gestor trabalhar a uniformidade na aplicação e interpretação do IBS. O comitê gestor, junto ao Poder Executivo Federal, irá trabalhar nessa tentativa de uniformizar o IBS com a CBS, né? Ou seja, uniformizar a interpretação, aplicação, obrigações acessórias e procedimentos administrativos. Também o projeto de lei prevê que o comitê gestor, junto com o Poder Executivo Federal, compartilhe informações fiscais relevantes e organizem um cadastro no qual se registrem o início e o resultado das fiscalizações. Então, a gente vai ter esse órgão com enormes poderes. Os poderes normativos vão além disso, como, por exemplo, estipular a alíquota de referência, a alíquota referente a regimes específicos, enfim, e órgão que vai contar com a independência funcional. Por outro lado, nós vamos ter o comitê de harmonização, que também, junto ao comitê, irá funcionar o fórum de harmonização das procuradorias. E, à época, o professor Marciano, eu expus essa minha primeira preocupação, né? Primeiro, uma preocupação quanto à desidratação da política, que eu entendo que essa transferência assim, de competências dos estados e dos municípios para o comitê gestor não tem reflexo apenas na federação, mas também reflexo no caráter político do tributo. E o professor Marciano contrapôs, né, tanto em relação à federação, como em relação a essa questão da desidratação política, a formatação mista do Conselho Superior, do Comitê Gestor, bem como alguns quóruns, né, um quórum mais rígido de aprovação. Enfim, eu tenho dúvidas, eu sou uma pessoa muito cética, e aí, como o professor Marciano falou, eu estou atuando, assim, a minha ótica um pouco é de como procuradora do município, eu estou na Fazenda Pública Municipal,
há 20 anos, fiz 20 anos em janeiro desse ano, e eu penso que tanta formatação mista, né, ainda que conte com a participação de secretários da Fazenda, ou ainda que conte com a participação de procuradores, tanto do Estado como procuradores do município, eu acho que ainda tem uma distância muito grande do que é, é, do município e dos estados, principalmente dos municípios, para o comitê gestor. Né? Então, eu não sei como é que essa ponte vai ser feita de maneira que o município tenha voz. Isso é uma preocupação minha. E uma segunda preocupação, e aí eu entro propriamente no tema, não sei nem se eu tenho mais muito tempo, mas é que essa distância dos entes federados parciais para o comitê gestor e para o comitê de harmonização e para o fórum de harmonização é também uma distância, eu penso que também pode ser uma distância que o contribuinte individualmente, principalmente contribuinte vulnerável, enfrente. Tá? E aí eu gostaria de trazer algumas considerações do direito administrativo. O direito administrativo está enfrentando muitos problemas, principalmente referente ao vulnerável, no tocante à questão da digitalização da administração pública. E eu vou, enfim, nas considerações que eu vou fazer vão ser a partir da fala da professora Luísa Cristina Pinto Neto, que foi também nossa contemporânea minha, do professor Marciano, na UFMG, no mestrado. Ela era procuradora do Estado de Minas e atualmente ela é professora da Universidade de Leiden, que é uma das maiores universidades da Holanda, e ela se reportou muito, e eu peguei essa referência dela, que eu gostei bastante, a professora Sofia Ranchordas, que está falando muito sobre a invisibilidade do administrado frente a essa nova administração digital. Tá? Então, uma das coisas que se coloca é que hoje em dia, né, se tem esse casamento feliz entre a busca da eficiência e a digitalização, efetivamente a inteligência artificial, principalmente a partir dos algoritmos, propicia uma eficiência enorme para a administração fazendária, mas essa eficiência que se dá pela generalização, ela ocorre às custas do indivíduo. E aí, esse texto da Sofia Ranchordas é muito interessante porque trata justamente isso. Né? Ela diz que realmente o direito administrativo sempre se debateu um pouco quanto ao seu papel. O direito administrativo ele teria uma feição principal de defender os direitos do administrado ou de possibilitar de trabalhar procedimentos que possibilitem eficiência da administração pública. Né? Me parece, eu pelo menos na minha realidade, como procuradora do município, eu entendo que hoje a busca, aliás, né, talvez sempre tenha sido, mas hoje a questão do algoritmo e da inteligência artificial tenha tornado mais asséptica e mais fácil dizer, falar da busca da eficiência em detrimento do aspecto da justiça e da individualidade. Mas então, o que ela frisa? Né? Se a gente for pensar, o algoritmo ele é alimentado por dados estatísticos, os dados estatísticos, além de manter algumas significações sociais discriminatórias, ele trata a pessoa não na sua individualidade, mas como integrante de um grupo, né? Ou seja, tanto a Luísa como a professora Sofia trouxeram um problema que aconteceu na Holanda, que foi em relação ao auxílio creche, em que justamente se tratou por fraudulenta a população mais vulnerável, porque era uma população que não tinha tanta, vamos dizer assim, tanta facilidade de acesso à administração pública, e aí elas colocam isso, essa necessidade da reserva do humano e da questão da individualidade. E eu acho que isso se casa muito com o que a professora Misabel fala da questão da justiça tributária. Inclusive, no livro dela, quando ela fala do direito penal, direito tributário e tipo, e que ela trata dos modos de pensar tipificante, ela é uma pioneira nisso, ela vai falando que, enquanto que a praticidade investe na generalidade, que seria o modo de pensar tipificante, a justiça tributária, propriamente falando, ela investe na individualidade. Tá? Então, tendo por perspectiva a individualidade,
eu realmente tenho uma preocupação muito grande do acesso de voz do contribuinte, principalmente do contribuinte mais vulnerável, e eu trabalho com contribuinte vulnerável, porque lá na Procuradoria do Município nós trabalhamos com IPTU, e o IPTU é um tributo que nós chamamos, entre aspas, popular, né? É um tributo que geralmente o contribuinte ele chega com uma densidade dramática nas suas demandas muito intensas, porque a gente tem a probabilidade geracional é do empobrecimento, não é do enriquecimento. Então, às vezes, chegam contribuintes, enfim, com um imóvel que pertenceu ao avô, mas em relação ao qual ele não tem mais condições de realizar o pagamento do IPTU. E eu penso que essas demandas, como essas demandas vão efetivamente ter voz, né? E aqui vem da formatação tanto do comitê como do fórum, do comitê de harmonização. Eu sei que tem essa formatação paritária. Mais uma vez, eu tenho dúvidas quanto a essa formatação paritária, se ela possibilita que o município ou que o Estado cheguem efetivamente. Eu acho interessante a questão do fórum de harmonização, quando se fala que ele serve como uma instância consultiva, mas que ele também vai decidir sobre questões relevantes e que sejam não apenas relevantes, mas que sejam questões repetitivas, né? E aí eu acho que vai precisar muita cautela para se regulamentar o que é relevante, né? O que efetivamente demanda a uniformização. Mas, enfim, para concluir, dessas leituras que eu faço, realmente eu tô tentando fazer sempre nisso a partir desse tensionamento da justiça, simplicidade e uniformidade. Né? E como é que a gente pode trabalhar e aperfeiçoar os modelos, tanto para que estados e municípios tenham efetivamente voz. Eu sei que nós temos uma grande quantidade de municípios vulneráveis e que provavelmente para esses municípios o sistema que está aí é melhor, mas nós temos, por exemplo, a situação do município de Fortaleza, uma situação interessante, que não é uma situação muito diversa das capitais do Norte e Nordeste. Nós temos estados pobres, estados, por exemplo, o Ceará, nós temos poucos municípios que efetivamente geram renda. Né? Então, o município de Fortaleza ele fica numa situação muito fragilizada. Eu tenho dúvidas da possibilidade de ele efetivamente chegar a ter voz, embora seja o quinto município do Brasil em população, a nossa renda é baixíssima. E a questão mesmo da, é, da presença do indivíduo do contribuinte, né? Como é que se chega, quais os mecanismos? E nisso eu acho que o direito tributário ele vai ter que se aproximar muito do direito administrativo, do direito processual, buscando esses novos mecanismos que capilarizem o diálogo nesses âmbitos, tanto do comitê de harmonização, como do fórum de harmonização, como do comitê gestor, esses mecanismos que efetivamente permitam municípios, estados e o contribuinte indivíduo terem uma voz efetiva. Então, professor Marcelo, eram mais essas inquietações que eu queria compartilhar. Passo a palavra para o senhor e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, tanto de trazer as minhas inquietações, como de ouvir as inquietações e sugestões das outras pessoas que fazem parte desse encontro, e dizer que eu tenho todo o interesse e demando toda a atenção para a fala sobre esse tema, né, porque eu mesma ainda estou tateando, tentando formular uma opinião mais segura sobre o que está acontecendo. Então é isso, eu repasso a palavra para o senhor. Muito obrigado, professora Anatécia, e eu com muita alegria também passo a palavra para o professor Hugo de Brito Machado II para a nossa segunda palestra de hoje. Professor Hugo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, professor Marciano. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui para discutir esse tema tão importante. Queria cumprimentar a professora Anatécia, a quem parabenizo pelas palavras. Cumprimentar também o professor Leonardo Alvim, que integra esta mesa, ou esta sessão virtual conosco. Cumprimentar o Marcelo, que também está aqui nessa sessão, e agradecer a você, Marcelo, como disse mais uma vez, o convite, ainda que virtualmente é sempre uma alegria revê-lo e trocarmos alguma ideia sobre o direito tributário, sobre temas relevantes para o direito tributário.
Eu até fico feliz que a professora Natécia tenha falado primeiro e tenha trazido essa importante consideração sobre os princípios, porque me parece que eles são de fato relevantes e eu vou fazer uma abordagem mais voltada para o Comitê de Harmonização e, de uma forma geral, para o processo administrativo no âmbito dos PLPs, sobretudo no PLP 108. Eu confesso que, examinando a emenda 132 e depois examinando os PLPs, a sensação que dá é de que a reforma foi idealizada por pessoas. Eu não questiono aqui as intenções delas, eu acredito e sinceramente suponho que são as melhores, mas que ela foi idealizada por pessoas que têm formação no âmbito da economia, elas estão preocupadas com os efeitos econômicos ou com a repercussão econômica dessas alterações, e não propriamente com institutos jurídicos. E essas pessoas foram acompanhadas na sequência por outras que são versadas em direito, mas teóricos do direito tributário, pessoas que estudaram no exterior, que estudaram o IVA em outros países, mas que não atuam como advogados, como procuradores de município, como juízes, como procuradores de Fazenda Nacional. E não que isso seja um defeito. Isso pode dar a elas uma visão excelente do fenômeno que os operadores práticos não têm. Mas elas também, por causa disso, não veem alguns pontos que operadores práticos veem. E talvez por isso, isso se reflete agora, quando se chega o momento de pensar no enforcement da reforma. Porque esse projeto que foi idealizado, da emenda, que foi idealizado por essas pessoas, no Congresso, ele sofreu alterações, poucas alterações, muito mais para ajustá-lo à política e à Constituição brasileira por conta do federalismo. Então, o IVA, que era federal, passou a ser dual, com a inusitada criação do Comitê Gestor, que se tenta de toda maneira chamá-lo de um órgão compartilhado por todos os entes federativos ao mesmo tempo, mas eu confesso que tenho dificuldade para enxergar um órgão compartilhado por todos os entes de uma federação ao mesmo tempo que não seja um órgão federal. Então, tem representantes de todos os municípios e de todos os estados, então ele não é da União. E o Senado é o quê? O Senado, então, também não é um órgão federal? O Senado não é um órgão porque tem senadores de todos os estados, então ele não é um órgão da União? Ele não faz parte do Legislativo da União? As leis ordinárias da União não são feitas pelo Senado? São. Então, o Comitê Gestor é um órgão federal que tem esse nome de compartilhado, de autarquia especial, sui generis, para escapar do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição. Mas, sem entrar nesse mérito, na sequência, a impressão que se segue é de que na feitura dos PLPs passou a atuar muito maciçamente a inteligência de técnicos das fazendas, principalmente, eu diria, das fazendas estaduais. Técnicos das fazendas estaduais que têm muito know-how com o ICMS e da Fazenda Federal que tem know-how com PIS/COFINS e com o IPI, eles passaram a colocar nos PLPs tudo que eles sempre sonharam em colocar nas instruções normativas e que o judiciário dizia que era ilegal. Então, tudo isso passou, disposições sobre pena de perdimento, disposições sobre regimes especiais de fiscalização, uma série de disposições sobre processo administrativo e fiscalização em matéria de IPI, em matéria de ICMS, todas elas foram parar nos PLPs. A impressão que surge é exatamente essa, como eu dizia. E aí isso gerou uma certa assimetria no processo legislativo, porque os projetos chegam gestados pelo executivo e a bandeira, e como diz o professor Tássio Lacerda Gama, hoje tudo são narrativas. Então, a narrativa que acompanha esses PLPs é de que eles foram feitos no âmbito das fazendas preocupados com o interesse público. A fazenda, no processo legislativo, todos têm os seus interesses que estão sendo defendidos, mas é como se o interesse da fazenda fosse apenas o interesse público. Quando os contribuintes, então, passam a participar do processo legislativo, a sociedade civil passa a participar do processo legislativo, isso é rotulado como lobby. Então, se o projeto vem do executivo como vem, ele vem endereçado a cumprir o interesse público. Aí sofre alteração aqui, sofre alteração ali, aí já é parte da influência do lobby que está alterando esses projetos. Então, essa é uma abordagem que eu vejo e que aí talvez, professora Natécia, os princípios do artigo 145 já começam a ser violados pelos próprios PLPs. E eu diria, sobretudo, o da cooperação.
Porque no processo administrativo, e essa é a minha maior preocupação, em relação ao comitê de harmonização, se diz que o comitê de harmonização vai ser composto de representantes dos fiscos estadual, municipal e federal e das procuradorias. Inclusive, é muito importante que as procuradorias participem desse comitê, porque elas vão ter uma visão, digamos, jurídica, jurisdicional e não só de arrecadação, arrecadatória, que seria uma visão que as autoridades fazendárias talvez tivessem. A procuradoria tem como a visão do advogado do fisco ali, dizendo para o fisco um pouco o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que ele deve e o que ele não deve fazer. Mas a grande preocupação em relação ao comitê gestor, professor Marciano, comitê gestor não, desculpe, ao comitê de harmonização, e como eu disse, o principal problema da reforma é o enforcement. Como fazer o enforcement de um tributo que é dual, que é gêmeo, IBS e CBS, mas que vão ser aplicados por fiscos diferentes e depois que vão ser levados ao judiciário também, provavelmente por judiciários diferentes. E nesse ponto é que se exterioriza aquilo que eu disse, de que quem fez a reforma não tem vivência no enforcement do direito tributário, outra forma de dizer aplicação prática, porque o próprio PLP 108, se nós lermos o item 23 da mensagem que acompanha o PLP 108, está dito textualmente que não se sabe ainda como se vai resolver o problema do contencioso judicial. O administrativo se deu essa solução do Comitê de Harmonização, em que Receita Federal e Comitê Gestor vão se juntar para tentar unificar os seus entendimentos sobre sobre CBS e IBS. Mas em relação ao processo judicial, ainda não se tem a menor ideia de como é que vai ser feito, por exemplo, e é uma pergunta que eu sempre faço. Quem é o credor do IBS? Essa pergunta ninguém sabe responder, e talvez fique o mesmo mistério, a mesma aura de mistério que existe em torno do devedor. Quem é o devedor do IBS? Na hora de devolver para o contribuinte de direito, se diz que o devedor é o contribuinte de fato. Na hora de devolver para o contribuinte de fato, se diz que o devedor é o contribuinte de direito. A gente nunca sabe direito quem é o devedor, e sempre o devedor é quem não estiver reclamando alguma coisa da relação tributária. Talvez aconteça a mesma coisa com o credor. Ninguém sabe quem é o credor do IBS. Quando se for entrar com ação de repetição do indébito contra o comitê gestor, você vai dizer que o sujeito passivo processual tem que ser os municípios. Se colocarem os municípios, você vai dizer que é o comitê gestor. De onde vai sair o precatório? Então, são dúvidas que não se sabem ainda como serão resolvidas. Mas nosso assunto hoje aqui é o comitê de harmonização. E qual a preocupação que disse que tenho em relação a ele? E por que eu disse que o PLP 108 talvez já comece a malferir o princípio da cooperação na sua própria feitura? Porque o problema do comitê de harmonização, eu diria, nem é tanto o fato de que o contribuinte não vai ter assento nele. O grande argumento que se usa quando se fala isso, que o contribuinte não vai ter assento no comitê de harmonização, só os representantes do fisco federal, estadual e municipal que terão, é de que esse comitê de harmonização vai fixar o entendimento que deve ser adotado pelos vários fiscos. É como que uma portaria conjunta do Ministério da Fazenda, em que assina superintendente da Receita e procurador-geral da Fazenda. Então, seria apenas um órgão que faria atos normativos infralegais de harmonização de entendimento e que não teria sentido nenhum o contribuinte ter participação nesse órgão. E isso faz todo sentido. Não fosse um detalhe que está escondido também no PLP 108, que é o fato de que os órgãos de controle interno da legalidade administrativa, no âmbito de um processo administrativo do comitê gestor, que vão fazer o controle de legalidade dos autos de infração de IBS, está dito textualmente que eles não vão ter a competência para declarar a ilegalidade da legislação. Então, se pega um entendimento que hoje é pacífico na doutrina e na jurisprudência, de que o contencioso não pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei, porque é um autocontrole da própria administração que invalida seus próprios atos. Então, o CARF não pode dizer que uma lei é inconstitucional para deixar de aplicar essa lei. Se o auto de infração aplica a lei e o problema é da lei, o contribuinte que tem que levar a validade dessa lei para o judiciário. Não é papel do CARF invalidar uma lei. Mas o CARF pode invalidar um parecer COSIT, uma instrução normativa, uma portaria que, a seu sentir, estejam em desconformidade com o decreto ou com a lei. O comitê gestor não vai poder fazer isso. O comitê gestor do IBS, ao fazer o controle de legalidade de um auto de infração de IBS, se prevalecer a redação do PLP 108, que foi aprovada na Câmara, o comitê gestor não pode fazer o controle de legalidade. Ele vai ser como um DRJ, que ele pode aplicar
as instruções normativas, as portarias, as ordens de serviço, todos os andares inferiores da pirâmide kelseniana, feitos pela administração, o comitê gestor deverá aplicar de modo vinculado, sem poder afirmar que é inválido, que são inválidos, incluindo os atos desse comitê de harmonização. Então, sempre que houver uma divergência, por exemplo, entre o CARF e o comitê gestor, o CARF podendo dizer que uma norma infralegal é ilegal, mas viola, por exemplo, a lei complementar que originasse do PLP 68. Mas o comitê gestor não podendo. Então, o comitê gestor forma uma jurisprudência dizendo que certa operação não gera crédito. O CARF forma uma jurisprudência dizendo que aquela operação gera crédito. O contribuinte nem vai ter o poder de provocar o comitê de harmonização, tanto de uniformização da jurisprudência como de harmonização, ele não vai poder provocar. E quando for provocado pelo fisco, que pode fazê-lo seletivamente só em relação aos assuntos que o interessem, também não vai ter o contribuinte nenhum assento nesse órgão, que quando proferir o seu julgamento, ou seu entendimento a respeito da harmonização, essa harmonização vai vincular os órgãos de julgamento, inclusive o CARF. Então, essa é uma preocupação importante, porque isso pode amesquinhar bastante o controle de legalidade que se faz no processo administrativo tributário. E aí isso se soma também com disposições do PLP 108, que exigem, por exemplo, que toda a prova num auto de infração impugnado, na impugnação seja levada de modo pré-constituído, já se diga tudo que se quer impugnar. Então, se restringe também a possibilidade de controle da legalidade em relação a questões de fato. Então, todas essas questões vistas dentro do PLP 108, o amesquinhamento da possibilidade probatória e o amesquinhamento da possibilidade de controle de legalidade, vai ser feito apenas um controle de licitude em relação a todas as normas infralegais, mas não um controle de legalidade dessas normas infralegais em relação à lei. Então, isso vai diminuir bastante a possibilidade de as instâncias administrativas fazerem um efetivo controle interno da legalidade dos lançamentos de IBS e, por reflexo, como o comitê gestor vai harmonizar os entendimentos, o comitê de harmonização vai harmonizar os entendimentos, por reflexo, isso pode terminar respingando também na CBS, já que eles têm que ser gêmeos. Como o regime jurídico tem que ser o mesmo, se o contencioso administrativo de IBS for menos eficiente no controle da legalidade, e a eficiência do contencioso não é para validar o crédito o mais rápido possível, a finalidade do contencioso é fazer o controle da validade do crédito. Então, quanto mais eficiente, quanto mais ele puder fazer esse controle. Então, diminuindo-se a eficiência do controle feito pela instância revisora do IBS, isso pode terminar se refletindo na instância revisora da CBS, ainda que ela não vá sofrer alterações, porque vai ser o mesmo CARF, serão os mesmos organismos que hoje lidam com PiscoFins e com IPI. Então, são essas as preocupações, professor Marciano. É, ele, como disse, o PLP neste ponto, a meu ver, ele viola o princípio da cooperação, porque se coloca o processo legislativo, o processo administrativo interno como um processo de manutenção do auto, se coloca a ideia de que o controle de legalidade, se for feito, deve ser feito pelo judiciário. A gente retorna àquela ideia se você quer discutir isso, vá para o judiciário, aqui na via administrativa isso não vai ser feito, a cobrança vai ser confirmada. De, inclusive, aumentar a litigiosidade, aumentar os conflitos e não de reduzi-los. A grande bandeira da reforma, uma delas, é de se reduzir a litigiosidade, mas não se deve reduzir a litigiosidade tirando do contribuinte os instrumentos de defesa. Não, não é assim, a meu ver, que se reduz a litigiosidade, mas é assim que provavelmente passará o PLP 108. Eu agradeço, professor Marciano, a oportunidade, até pelo meu cronômetro que eu ainda teria mais uns 4 minutos, mas eu gostaria de ouvir o professor Leonardo Alvim, que certamente vai trazer considerações bastante ricas sobre também esse assunto e ouvir as perguntas que eventualmente tenhamos ao final. Mais uma vez, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui discutindo esses assuntos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Hugo, pela palestra e certamente no momento dos debates nós teremos perguntas interessantes e mais um momento para esclarecermos essa questão do comitê. Sem mais delongas, eu também agradecendo pela presença, vou passar a palavra para o Leonardo Alvim, para que ele possa fazer a nossa terceira palestra aqui da noite. Obrigado, professor Leonardo, o senhor tem a palavra. Boa noite, professor Marciano.
Primeiro, cumprimentar todo mundo, um a um. É importante, primeiro, cumprimentar o professor Hugo. Estivemos, última vez, numa situação melhor, eu acho. A gente estava na van de Trancoso, indo de Trancoso para o aeroporto, estávamos numa situação melhor do que a atual, mas sem nenhum demérito à mesa virtual do professor Marciano, mas já tivemos melhores, né, professor Hugo? Professora Ana Tércia, um prazer imenso conhecê-la, não a conhecia, e imensamente honrado em conhecê-la, ouvi atentamente cada uma das suas palavras e parabéns pela sua palestra também. Estou vendo aqui o professor Marcelo Rios, boa noite, professor Marcelo, Paula, meu xará Léo, tudo bem, Léo? Estou vendo o Tadeu, olha, Tadeu, quanto tempo não ouvia, tudo bem, Tadeu, Gabriel, Murilo, Murilo, daqui a pouco nós vamos comentar, professor Hugo. Eu e o Murilo temos trabalhado muito nessa parte processual, judicial. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Mas deixa eu tentar ser rigoroso aqui no meu tempo. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre harmonização, e a gente falar sobre harmonização, a gente está falando de interpretação, e me parece que tudo que o contribuinte quer ter é segurança jurídica e previsibilidade. Primeiro ponto para a gente falar sobre segurança jurídica e previsibilidade é a gente entender qual que é a situação atual. Para a gente saber o que que a gente está tendo nos PLPs, a gente tem que dizer o que que eu tenho hoje para a gente ver se a gente está avançando ou se a gente está tendo algum tipo de retrocesso. E me parece que é muito particular essa opinião que eu vou dar, mas me parece que a gente tem uma percepção ou um desejo de segurança jurídica no país diferente do que os outros países pedem por segurança jurídica. Vou tentar ser um pouco mais claro. Aqui no Brasil, me parece que a gente pede por segurança jurídica o que em outros países eles chamam de positivismo decisório. A professora Ana Testa está ouvindo, acho que ela vai gostar dessa parte mais teórica. O que que significa isso? Lá eles elegem uma determinada teoria da norma, uma teoria da fonte, uma teoria dos sistemas, uma teoria da argumentação, que vai restringindo e direcionando qual que é a atividade judicial. Então, vamos pegar, por exemplo, a teoria do professor Humberto Ávila, que é um tributarista conhecido por todos nós. O professor Humberto Ávila vai dizer, olha, o direito tributário constitucional brasileiro ele é um mecanismo de você atribuir competência por meio da Constituição. Então, ao invés de você estar contendo poder do Estado, que normalmente é a função que você enxerga numa Constituição, ele está atribuindo poder. Isso é uma inversão. Depois ele vai dizer assim, olha, na minha fonte, eu só tenho como fonte o que está positivado. Conversando uma vez com o professor Humberto Ávila, ele se diz um positivista. Então ele diz, olha, você só tem o poder aquilo que tiver expresso. Quando você olha a teoria da norma do professor Humberto Ávila, ele vai dizer o seguinte, olha, regras prevalecem sobre o princípio. Então, ele tem uma teoria dos princípios que parece com uma teoria da fundamentalidade, que é aquele mais geral e abstrato, mas ele tira a fundamentalidade. Então, ele vai dizer regras prevalecem sobre princípios. Quando ele vai dizer um conflito entre princípios, ele vai dizer o princípio da segurança jurídica é um próton-princípio, é um princípio dos princípios e está acima dos outros. Em eventual conflito, você, juiz, tem que dizer que o princípio da segurança jurídica prevalece sobre qualquer outro princípio, inclusive o princípio da capacidade contributiva. Quando você pega a teoria da argumentação do professor Humberto Ávila, quando ele hierarquiza os argumentos, ele vai dizer algo nesse sentido. O que eu estou dizendo? É que a pretensão do professor Humberto Ávila, quando ele está tratando de segurança jurídica, é que um magistrado ele julgue de acordo com isso que ele está dizendo na teoria dele. E aí vai trazer previsibilidade a qualquer tipo de julgamento. Mas ele clama por justiça na concepção que ele está, casuisticamente, em todos os casos que você posta em julgamentos. Isso é completamente diferente do que qualquer estrangeiro enxerga sobre segurança jurídica. E aí, muito interessante, no ano retrasado, salvo engano, houve a publicação de um artigo, de um livro, em homenagem à professora Misabel Dese, quando ela estava se aposentando na UFMG, e o professor falecido esse ano, Frederic Schauer, escreveu um artigo em homenagem à professora Misabel Dese. E aí, nesse artigo, eu imagino que o professor Thomas tenha conversado com o professor Schauer, dito quem era a professora Misabel, enviado artigos para ele ler sobre a professora Misabel.
E aí a professora Isabel, todo mundo sabe que ela fala que o princípio da segurança jurídica ele tem mais força ou mais peso em determinados domínios do direito do que em outros domínios do direito. E aí é engraçado que o professor Shaw, então, deve ter passado a escrever sobre isso, ele diz o seguinte, olha, estou de acordo com o que professora Derzi, ela está dizendo. Realmente, em alguns domínios do direito, a segurança jurídica ela tem um peso maior do que outros domínios do direito. Aí ele fala assim, ó, não vou aderir a ela, quais domínios seriam esse que teriam uma prevalência mais da segurança jurídica? Aí ele completa o que para eles é segurança jurídica. Ele diz o seguinte, olha, ramos como direito tributário, direito econômico, essas coisas assim, o ganho econômico de saber qual é a regra é melhor do que o ganho de você ficar eternamente discutindo algum conceito de justiça. Então, talvez lá no direito constitucional, quando você está discutindo aborto de anestésico, isso ele não diz que eu estou dizendo, pesquisa com célula-tronco embrionário, liberdade de expressão, é importante você brigar o tempo inteiro até o final. No direito tributário lá fora, o que você quer é, se tiver alguma interpretação que seja minimamente razoável, mantenha. Eu prefiro ter uma interpretação razoável, ainda que não seja a melhor de todas, pelos ganhos que eu tenho de previsibilidade. Segurança jurídica lá é previsibilidade e não direcionar o juiz ou o tempo inteiro querer ter a norma supostamente mais justa. Então, quando a gente vê isso, a gente aplica isso ao Brasil, a gente vê que a gente não tem uma tradição jurídica que privilegie a segurança jurídica como previsibilidade. Vou dar um dado também sobre a parte teórica, em homenagem, mais uma vez, a vocês que gostam da teoria do direito. O mundo inteiro pratica uma forma de teoria da interpretação que é chamada de convencionalismo. O que significa convencionalismo? O convencionalista, ele acha que as convenções, o que significa? Os documentos formais que o legislador fez, eles aderem ao próprio ato normativo. E os juízes interpretam com base naquilo. Então, por exemplo, parem para pensar quando a gente vai analisar um tratado internacional. Os comentários ao tratado internacional, eles não são tratados, mas a gente interpreta com base nos comentários. Porque lá eles têm essa tradição de dar valor a isso. E isso traz muita segurança jurídica. É como se a justificativa parlamentar ela aderisse formalmente à própria lei e a gente interpretasse de acordo com aquilo. A gente não faz isso. Não estou fazendo nenhum tipo de crítica, é a nossa tradição, mas isso, obviamente, tem um prejuízo imenso em termos de segurança jurídica. Por quê? Porque quando sai um determinado texto normativo, tanto o fisco quanto contribuintes interpretam a seu bel prazer, extraindo a norma mais favorável a cada um de si. E digo dos dois lados. Então, se eu pego, por exemplo, hoje agora a gente tem muita discussão essa questão do PERSE. Nada, para mim, é tão horripilante e asqueroso no país em matéria tributária dos últimos anos quanto o PERSE. PERSE, para mim, é nojento em todos os sentidos. Mas eu não sou legislador. Eu, como procurador da Fazenda Nacional, eu tenho que abrir mão das minhas convicções pessoais e aderir ao que o legislador quis. Se ele quis aquilo lá, a gente não pode pegar e ficar retorcendo a interpretação das palavras do TS para restringir o benefício fiscal que o legislador quis dar para um determinado contribuinte. E vice-versa. Às vezes eu tenho determinado texto de lei que é possível uma interpretação mais favorável que o legislador quis para o contribuinte, e o contribuinte também vai distorcer ela para ser o mais favorável possível. Isso tudo porque as convenções do próprio parlamentar a gente desconsidera completamente. Isso tem um déficit imenso de previsibilidade, segurança jurídica e de como vão ser interpretadas as legislações. E aí vira uma bagunça, porque todo texto de lei ele é polissêmico, tem várias interpretações possíveis. Cada um conseguindo dar a sua interpretação sem um mínimo de convergência do como deve ser interpretado, a gente tem várias interpretações possíveis. E aí o que acontece? Qual que é o quadro atual? Eu participei, em 2022, eu fui um dos coordenadores daquele diagnóstico de contencioso judicial tributário feito para o CNJ. Eu sou pesquisador do INSPER e a gente fez aquele diagnóstico contratados pelo CNJ. E aí uma das perguntas que a gente fez foi o seguinte, a gente perguntou para 16 estados, 16 municípios e para a União, e aí tinha o grupo Administrações Tributárias, que era a Receita Estadual, Municipal e Federal, tinha o grupo Procuradorias. Aí a gente perguntou para todas elas o seguinte, olha, no seu ente público,
Quantos órgãos possuem competência para fazer interpretação de legislação tributária? Todos os entes públicos brasileiros disseram 2, Secretaria de Fazenda e Procuradoria, salvo o Distrito Federal, que é um caso cômico, que daqui a pouco eu vou comentar sobre ele. Mas todos os outros falaram assim, tem 2, aqui tem a Cefaz e tem a Procuradoria fazendo interpretação. Aí nós fizemos uma segunda pergunta, perguntamos o seguinte, quando há divergência entre vocês dois, vocês têm uma regra de governança para saber qual que vai valer para o contribuinte? Nenhum ente público do Brasil possui qualquer regra de governança. E aí, a PGFM, ela diverge eventualmente da Receita Federal e o contribuinte fica perdido. E talvez vocês não saibam, mas às vezes entra a SAGE da Presidência da República e eventualmente entra uma Conjur da AGU falando outra coisa também sobre matéria tributária, porque eles têm taxas, têm contribuições de intervenção do domínio econômico e o contribuinte fica completamente perdido. Quando a gente expande isso para o nível estadual e municipal, a coisa fica muito pior ainda. Quando nós falamos de processo administrativo, o contribuinte, o pobre do contribuinte hoje, ele tem que conhecer legislações processuais administrativas de dezenas, talvez centenas de entes públicos completamente diferentes. Às vezes não são órgãos nem colegiados, não são órgãos paritários, cada um com sua formação completamente diferente, prazos diferentes. Então, o primeiro ponto é, a situação atual é de completo caos para o contribuinte. Completo caos que a gente vive hoje no Brasil. Então, quando eu falo assim, melhorou? Acho que melhorou. A gente teve muitos ganhos com o que foi apresentado tanto pelo PLP 68 quanto pelo P 108, mesmo nessa matéria de interpretação e harmonização. Acho que o comitê de harmonização, que o professor Hugo também já mencionou, e a professora Ana Tércia também já falou sobre ele, o Fórum de Harmonização, daqui a pouco eu vou fazer as críticas sobre os dois, mas são ganhos você, pela primeira vez, botar numa mesma mesa representantes das 3 esferas federativas para que eles se reúnam e, eventualmente, tentem dar uma única interpretação para o contribuinte. Se a gente conseguir essa empreitada, é um ganho imenso do que hoje acontece na realidade da interpretação jurídica. Um processo administrativo tributário é um ganho imenso. Um processo, pelo menos para todos os estados e municípios. Se vocês perguntarem para mim, eu acho que eu preferia inclusive, colocando a União com um julgador para cada, um para a União, para os estados e para os municípios. Não foi possível. Mas, durante a elaboração dos PLPs, e eu sou o coordenador do grupo de assessoramento jurídico dos 2 PLPs, no âmbito do Ministério da Fazenda, poderia ter sido muito pior. Vários entes públicos estaduais e municipais queriam dar uma interpretação do 156B da Constituição para dizer que decidir definitivamente o processo administrativo era só fazer uma harmonização, uma súmulazinha. Então, os fiscos estaduais e municipais lutaram muito durante a elaboração do PLP para que eles mantivessem toda a estrutura que atualmente eles possuem e depois, eventualmente, se fizesse uma harmonização puramente jurídica sem ter um processo. Então, quando eu vejo que a gente conseguiu pelo menos ter um processo administrativo de julgamento do IBS, é um ganho imenso do que poderia ter acontecido na apresentação do SPLP ou daquilo que a gente tem hoje. Agora, o que eu acho que a gente perde de oportunidade com a apresentação desses PLPs? E aí o professor Hugo, ele tocou no ponto importante. Principalmente não, vou dizer exclusivamente no âmbito do IBS, quem conduziu com total poder foram as secretarias de Fazenda estaduais e municipais, especialmente talvez a Secretaria de Fazenda de São Paulo, acho que foi a mais forte. Então, o que aconteceu é que eles reproduziram a experiência que eles tinham nesses projetos de lei complementar. E aí a gente tem algumas perdas visíveis. No meu modo de entender, e aí vai todo um preconceito meu, toda uma pré-compreensão minha, até pela função que eu exerço, no âmbito federal hoje, a gente tem modelos que ainda com várias situações para serem aperfeiçoadas, em estágio muito superior à média do que a gente encontra na maior parte da média dos estados e dos municípios. E aí a gente não conseguiu avançar nos estados e municípios algumas coisas já consolidadas que a gente tem no âmbito da União. Então, vou dar alguns exemplos. O professor Hugo mencionou, a professora Ana Tércia também, a questão da aceitação automática de repetitivos do STJ e do STF. Desde 2010,
a PGFN aceita automaticamente repetitivos do STJ e do STF, pelo parecer sem lei 492 de 2010, que depois a gente, por meio de um parecer sem lei também, foi o 2025, estendeu para a Receita Federal, que nem constitui crédito tributário, tendo algum repetitivo do STJ e do STF. Claro que isso foi discutido na elaboração dos dois PLPs. E eu me lembro que eles não aceitaram. Eu me lembro de eu participar, eu sou um dos membros da COSIST, que é a Comissão de Sistematização dos dois PLPs, eu me lembro de discutir com os secretários de Fazenda, e eles não quiseram, simplesmente não quiseram a aceitação automática de repetitivos do STJ e do STF. Falaram que não, que talvez só do STF, enfim, não avançaram, e acho que realmente isso daí é uma perda de oportunidade. Acho muito ruim que a decisão final sobre interpretação no âmbito do OIBS esteja a cargo do Conselho Superior do Comitê Gestor. E explico por quê. O Conselho Superior do Comitê Gestor, ele é integrado praticamente com exclusividade por secretários de Fazenda. Os secretários de Fazenda são as pessoas que têm mais peso ou pressão orçamentária arrecadatória. E normalmente, ou pelo menos muitas das vezes, não são pessoas que estão no dia a dia de questões jurídicas, principalmente de questão de judiciário. Então, me parece que no âmbito do IBS, não no âmbito da CBS, você não ter automaticamente aceitação de repetitivos do STJ e do STF. E você ter, nem no âmbito do processo administrativo, nem no âmbito da harmonização, que não vai ser obrigatória. E você também ter a decisão final sobre interpretação por parte de um Conselho Superior do Comitê Gestor, que é integrado por fiscais que têm pressão orçamentária, me parece também um modelo ruim. Também concordo com o professor Hugo que na experiência do IBS vai ter uma coisa que não tem no âmbito federal e não vai continuará não existir no âmbito federal, que é essa questão dos julgadores administrativos não poderem fazer qualquer exame de legalidade a respeito dos atos infralegais ou os regulamentos expedidos no âmbito do comitê gestor. Acho que, então, houve avanços e há alguns pontos de aperfeiçoamento, sim, claros, que a gente precisaria avançar. Se eu puder dar um enfoque positivo do que aconteceu, eu vou dizer o que eu acho que a gente pode ter ainda otimismo em relação ao que acontecerá. No âmbito federal, a gente tem um CARF, me parece, com todos os problemas, com muito mais participação do contribuinte, com muito mais possibilidade de apresentação probatória, do que no âmbito do IBS, aquilo que acontecerá no processo administrativo dele, se for aprovado da forma como que está lá. Da mesma forma, a gente tem, no âmbito federal, aceitação automática de repetitivos do STJ e do STF, inclusive deixando de constituir. Isso vai continuar no âmbito federal. Quando a gente verifica lá que eu posso harmonizar IBS e CBS, não significa que o âmbito federal já vai não ter feito. Então, a gente vai continuar no âmbito federal automaticamente aceitando repetitivos do STJ e do STF. Automaticamente o CARF vai continuar julgando. Não necessariamente vai ser harmonizado, porque vai depender de um ato do comitê gestor, mas no âmbito federal isso vai continuar ocorrendo perfeitamente como hoje acontece. E aí eu vou dar uma outra notícia para vocês que me deixa muito otimista em relação ao que vai acontecer. Depois que eu disse que aconteceu essa pesquisa no INSPER, a gente criou no âmbito da Advocacia Geral da União, daqui a pouco eu explico por que no âmbito da Advocacia Geral da União, uma Câmara de Promoção de Segurança Jurídica no Ambiente de Negócio, chamada CEJAN, Câmara de Segurança Jurídica no Ambiente de Negócio. Então, o que a gente faz? A gente dá assento para todas as confederações empresariais, então tem assento a CNI, CNT, CNF, CNA, CNSEG, a FEBRABAN pediu para participar e a gente deu assento, a Abrasca pediu para participar, a gente deu assento, o GETAP da Zabeta pediu para participar e provavelmente vai entrar também. Então, todas as entidades estão lá. O que eles fazem? A gente lembra que eu disse para vocês que a gente tem esses problemas de divergências interpretativas e erros interpretativos? A gente pergunta para todas as entidades quais são os erros interpretativos que a gente está tendo e as divergências interpretativas que eles estão identificando no âmbito federal, entre Conjure, PGFN, entre PGFN, Receita Federal e todos eles. Isso chega até a gente
Eu despacho esse negócio, a gente se reúne com Receita Federal, PGFN, com CAD, a gente se reúne, outro dia a gente estava reunindo com a Anatel, numa questão de preço pré-determinado de PIS e COFINS, mais uma questão para saber o que é interferência no mercado. Eu tenho reunião semana que vem com o CAD, a gente se reúne com a cúpula da Receita, com a cúpula da PGFN, com outros órgãos envolvidos, a gente harmoniza interpretações, a gente revê atos normativos. Recentemente, a gente reviu uma instrução normativa da Receita Federal que ainda não estava permitindo um determinado benefício para empresas que estão em zona de plataforma de exportação. A Receita identificou um erro e reviu uma instrução normativa, e a gente tem fazendo isso recorrentemente. Nós convidamos o COMPEG. O que é o COMPEG? Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados. O COMPEG tem assento no âmbito da CEJAN. Significa que isso que a gente está fazendo no âmbito federal, a gente também está trazendo as procuradorias estaduais para fazer isso, e quem sabe a gente vai avançar daqui a pouco também para as procuradorias municipais. O que significa que no âmbito federal, eu posso dizer para vocês, o CARF vai seguir seu jogo. Posso garantir para vocês que os repetitivos vão continuar seu jogo. Posso garantir que esse projeto que é CEJAN, que quem não conhece deve conhecer, vai continuar fazendo harmonização e revisão de interpretação judicial. E a minha impressão é que, se do lado de lá, no âmbito da IBS, no âmbito do Comitê Gestor, não harmonizarem com aquilo que estiver sendo feito no âmbito federal, que provavelmente vai ser mais favorável ao contribuinte, eles vão perder no judiciário e só vão ter sucumbência. Porque se a gente tem, como o professor Hugo de Brito mencionou, um tributo, dois tributos gêmeos, com o mesmo fatiador, com a mesma base de cálculo, é diferente da realidade que a gente tem hoje. Decisões mais favoráveis de quaisquer dos dois lados vão ter um ônus argumentativo muito diferenciado no âmbito do Poder Judiciário. Então, se eventualmente a ausência de um controle efetivo de legalidade ou qualquer coisa que seja no âmbito do Comitê Gestor tiver efetivamente acontecendo, e o Conselho Superior do Comitê Gestor não quiser fazer esse processo de harmonização, eu, de maneira otimista, acredito que a força, isso acabará acontecendo no âmbito do Poder Judiciário. Por isso, eu acredito que isso não vai acontecer. Então, a mensagem otimista é que, de uma maneira ou de outra, eles vão acabar sendo um pouco que induzidos ou estimulados a um tipo de conformação. E, quem sabe, percebendo que esse desenho, que não ficou tão bom, vamos dizer assim, no âmbito do MS, não esteja funcionando, que a gente possa ter, eventualmente, uma reforma do processo administrativo e uma correção, se não acontecer agora, daqui a 2 anos, desses erros que estão acontecendo lá. Tem um minuto para falar sobre o processo administrativo judicial, Marciano, só porque é um apontamento talvez importante? Posso? Pode? Ok. Posso? Processo judicial tributário é realmente um problema. Murilo está aqui, acompanha o que a gente vem fazendo desde sempre. Eu sou o focal tanto da CERT quanto da Advocacia Geral da União para tratar desse tema sobre processo judicial tributário. O que a gente vem fazendo? Em primeiro lugar que a gente fez, a primeira coisa que a gente fez foi bater nas portas do CNJ. Então, eu me reuni com o então secretário-geral do CNJ, que era o juiz Gabriel Matos, colocando para eles os problemas, todas as dificuldades que eles mencionaram. Principalmente relacionado à EBS, porque a CBS e a União não tem problema nenhum. O grande problema é eu ter uma tributação no destino, e aí você ter que determinados entes públicos sejam demandados fora de seu domicílio, ou o inverso, que contribuinte demande fora de seu domicílio. Um dos dois teria que demandar fora do domicílio. No âmbito federal não tem um tipo de problema. E aí, na primeira reunião que a gente fez no âmbito do CNJ, eles já disseram, olha, existe a possibilidade de você ter, porque já existe essa experiência em alguns lugares, de você ter alguns juízos desterritorializados. Então, eu poderia ter, por estado, uma composição de juízes estaduais para julgar IBS, e aí você, pelo menos, demandaria fora de seu domicílio em 26 estados e não todos os estados e municípios, o que seria algo, já uma possível melhora, especialmente se a gente tiver uma melhoria de informática. Então, isso que a gente conseguiu fazer no âmbito do CNJ. E o Murilo desenvolve muito bem e tem aprimoramentos, inclusive, desse determinado modelo que foi apresentado para a gente pelo CNJ nas discussões que a gente fez lá. Depois disso, quando a gente conversou com o CNJ, e sempre com muito respeito ao judiciário, porque a gente disse assim, ó, se eu estou lidando com uma competência do Poder Judiciário, é ele que tem que fazer esse tipo de mudança. A gente foi às portas do ministro Barroso no STF,
fui eu, ministro Haddad, ministro Jorge Messias, Inês, que é Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, Annelise, Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, a Lilian, que é presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Municípios, o secretário Bernardo Api, fomos uma comitiva ao Supremo Tribunal Federal, na presidência do Supremo Tribunal Federal, colocar essa nossa preocupação com o processo judicial tributário para que eles entendam e eles sejam protagonistas disso. O que a gente propôs naquela ocasião? Que seja criado, por alteração constitucional, um foro nacional para julgamento tanto da IBS e da CBS. A composição desse foro nacional pode ser tanto de juízes federais, estaduais ou de juízes estaduais, nós não temos nenhum apego. Mas a gente acha importante que o contribuinte possa demandar do seu próprio domicílio em relação à IBS, não precisa atuar fora do seu domicílio, e a mesma coisa para as procuradorias estaduais e municipais, que elas não precisem demandar também fora dos seus respectivos domicílios. Então, um juiz com competência nacional, sem desvinculação administrativa dos seus próprios tribunais, sejam tribunais de justiça estaduais ou seja tribunais regionais federais, resolveria a questão dessa questão de não atuar extraterritorialmente para esse juiz e resolveria o problema de natureza constitucional que o professor Marciano muito bem colocou, que é a questão dos precatórios. Porque há uma interpretação conforme ao Código de Processo Civil feita pelo STF, no sentido de que o ente público não pode ser demandado pelo contribuinte em outro tribunal de justiça, fora do seu domicílio. Um artigo do Código de Processo Civil diz: o contribuinte pode escolher atuar no seu domicílio. Então, o contribuinte de Belo Horizonte ajuizaria uma ação contra o Estado de São Paulo em Belo Horizonte. O Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação conforme para dizer que isso não poderia. E um dos fundamentos é de natureza constitucional, porque o Supremo diz o seguinte: se isso acontecer, eu ofendo a autonomia federativa, porque eu vou ter a formação de um precatório por um tribunal de justiça diferente daquele ente público. Ou seja, o TJ de São Paulo forma um precatório para o Estado de Minas pagar, o que seria inadmissível. Por esse fundamento constitucional de autonomia federativa, a gente entende que o melhor é que ocorra uma reforma que seja uma reforma constitucional, e é isso que a gente está propondo. O que caminhou depois disso? Eu participei de 2 reuniões com o então presidente do STJ, ministra Maria Tereza, tive uma vez online e a segunda vez presencial com ela. Na segunda vez estiveram presentes também o ministro Gurgel, o ministro Jorge Messias, a Annelise esteve também, e a gente de novo, explicou todos os motivos, a gente explicou o que a gente tinha de proposta para que o próprio judiciário fizesse, e saiu um grupo de trabalho do STJ, presidido pela ministra Regina Helena Costa, exatamente para discutir essa questão processual. O desembargador Renato Becho me ligou na semana passada, também para conversar sobre esse determinado assunto, e eu tenho uma reunião marcada no dia 10, às 15 horas, com o presidente da AJUF e o Renato Becho, também para dialogar sobre a questão processual. O Murilo, que é orientando de doutorado do professor Marciani, está aqui também nessa reunião também, já me provocou ontem e ele também está marcando com o presidente da Associação Brasileira de Magistrados, que representa os tribunais de justiça e os juízes estaduais também. Então, o que eu posso dizer é que essa questão realmente é uma questão que precisa ser resolvida e a gente está batendo na porta das pessoas que a gente acha que tem que resolver isso, que é o próprio Poder Judiciário. O ministro Barroso nos pediu a criação de uma comissão de processualistas, então provavelmente no início de dezembro agora, não sei quem que vai participar, mas a gente vai eleger um representante de processualistas, mas é uma questão que a gente tem tempo para trabalhar. Lembrando que a gente está ainda em 2024, a gente espera 2025, 2026 a gente começa pela CBS, e o grande problema está na CBS, no IBS. Espero eu que a gente tenha uma resposta constitucional e espero também que talvez a gente tenha, inclusive, um ganho, porque esse é um tipo de questão de ganha-ganha. É o tipo de questão que nem contribuinte, nem procuradores, ninguém é divergente, nem o próprio Poder Judiciário. E quem sabe a gente não aproveite essa oportunidade para a gente ter uma justiça tributária especializada, talvez para julgar os 2 tributos, que aí também não tem um tipo de problema que é a CBS ser julgada na frente da DBS, que é o que aconteceria por conta da agilidade que o TRF da 4ª Região possui. Ele pauta praticamente todos os repetitivos
e se a gente tivesse descompasso, provavelmente a IBS seria julgada a reboque da CBS por conta do TRF da quarta região. Então, uma justiça nacional e especializada, com competência precatória, acho que resolveria tudo. E a gente tem batido na presidência de todos os tribunais superiores, pedindo envolvimento de contribuintes e de todo mundo que possa colaborar para isso. E acredito que a gente vai resolver também essa parte processual tributária. Era isso, fico aqui à disposição de vocês e mais uma vez muito obrigado. Eu sempre gosto de falar, muita gente talvez não saiba, e o professor Marciano nunca diz isso, mas ele foi meu orientador, tanto de TCC em graduação, como meu orientador também na época de mestrado. Tenho muito orgulho de falar isso, porque é um orientador, quem foi orientando do professor Marciano sabe, extremamente competente, rigoroso, discreto, técnico, não é uma pessoa que quer holofotes, é um cara que é um acadêmico realmente, que eu tenho total respeito por ele e muita admiração. Então, obrigado, professor Marciano. Todas as vezes que eu for convidado, sempre estarei aqui por muita deferência que eu tenho à sua pessoa, como acadêmico principalmente. Obrigado, professor Leonardo. A admiração é mútua e foi excelente a sua palestra, como de resto a palestra também da professora Ana Tessa, do professor Hugo. Eu vou então aqui abrir a fase das perguntas, dos debates, dizendo que me chamou a atenção que, quanto ao Comitê de Harmonização das Administrações, nós tivemos um texto inicial com PLP 68, que parecia que era um órgão que iria uniformizar o entendimento dentro dessa dualidade que o professor Leonardo falou, que é a Procuradoria e a Secretaria de Fazenda. Isso seria uma coisa, de fato, havendo divergência entre os dois, poderia haver uma uniformização. No PLP 108, até me pareceu estranho que esse tema voltasse, porque ele já tinha sido regulado. Aos 45 do segundo tempo, surge no PLP 108 um artigo que, na minha visão, mudou o jogo. Porque no PLP 108, esse artigo 111, então diz assim: a uniformização do IBS e da CBS será realizada pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Isso não estava dito dessa maneira no PLP 68. Depois, a uniformização será requerida ao Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias ou pelo presidente do Comitê Gestor ou pela autoridade máxima do Ministério da Fazenda e depois, por uma emenda ao projeto, que também já foi no finalzinho da tramitação, foi dito também que por qualquer entidade representativa dos contribuintes. Então, tanto as entidades dos contribuintes, quanto o Ministério da Fazenda, quanto o Comitê Gestor, podem provocar esse comitê de harmonização. E aí se diz que em 90 dias úteis, que é um prazo bem rápido, né, a questão será resolvida pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, e aí vem o 113, que diz: as decisões tomadas pelo Comitê de Harmonização deverão ser fundamentadas e terão caráter de provimento vinculante a partir de sua publicação no Diário Oficial da União. Se nós interpretarmos esse dispositivo como as decisões do comitê têm um caráter vinculante, inclusive para o contencioso administrativo, que foi o professor Hugo mencionou, ou seja, inclusive para os órgãos de julgamento do contencioso administrativo no comitê gestor e no CARF, porque não estamos falando, então, só de como é que vai ser no IBS, vai ser também no caso da CBS. Aí eu vejo realmente uma situação inconstitucional, porque, veja, o contencioso administrativo, teoricamente, seria exercido pelos órgãos julgadores, do CARF e no comitê gestor. Mas a palavra final vai ser desse comitê de harmonização das administrações tributárias. Inclusive, no início de uma tramitação, vamos supor que o caso que nós temos uma situação que não envolve uma tese de inconstitucionalidade, nem envolve uma tese, envolve uma interpretação mesmo sobre se dá crédito, se não dá, etc. No início da tramitação, então, sem que se chegue àquelas etapas finais, daqueles recursos finais, esse comitê pode ser provocado, por exemplo, pelo Ministério da Fazenda ou pelo comitê gestor, e ele já em 90 dias define qual é a situação, e o que ele definir e publicar tem que ser aprovado pelos órgãos. Então, por exemplo, uma Câmara do CARF, inclusive, ou então uma Câmara do Comitê Gestor, estaria lá diante de um caso, mas já há
já foi definido pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias que o caso deve ser resolvido dessa maneira. E aí, no caso do Comitê Gestor, as câmaras não podem violar ou descumprir o que foi determinado aí, em função também de um dispositivo bem controverso, que é esse do artigo 92, parágrafo 3º, no sentido de que a legislação tributária não pode ser desconsiderada por motivos, inclusive, de ilegalidade, como o professor Hugo falou. Mas também no CARF, ou seja, se prevalecer o entendimento que o PLP 108, já transformado numa lei complementar, disse que o ato do Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias tem efeito vinculante sobre o CARF, não tem como o julgador do CARF entender de modo diverso. Então, nós teremos um contencioso administrativo, a princípio, julgado, decidido pelos órgãos de julgamento do CARF e do Comitê Gestor, mas a última palavra, eu acho que isso é inédito, realmente, no nosso processo tributário, a última palavra do contencioso administrativo ficará para um órgão que não está no Comitê Gestor, hein? O Comitê de Harmonização não é do Comitê Gestor, ele é fora do Comitê Gestor, como ele também não é do Ministério da Fazenda. Não é um órgão do Ministério da Fazenda, não é um órgão do Comitê Gestor. Então, se o Comitê Gestor já é um órgão inédito, sui generis, esse Comitê de Harmonização também é. E ele é muito mais inédito, porque, veja, ele vai dar a última palavra, pelo menos o que está escrito, em princípio, esse efeito. Não sei se alguém aqui vai interpretar o efeito vinculante de outra maneira. Se for simplesmente o efeito vinculante de dizer que a administração tributária que vai autuar os contribuintes deve seguir, e também, então, a procuradoria também vai seguir, aí é uma coisa, mas pelo que está escrito ali, eu acho que o propósito ali foi de realmente ter um efeito vinculante sobre os julgadores do contencioso administrativo no CARF e no Conselho Gestor. Então, um órgão que não é do Comitê Gestor, não é da Secretaria de Receita Federal, em 90 dias, esse prazo também me chamou a atenção, e mais, outra coisa que me chamou a atenção, ele vai decidir por maneira unânime. Isso está no PLP 68, ele decide de modo unânime. Que também, veja, eu tenho um órgão que não é do Comitê Gestor, que não é da Fazenda, que vai dar a última palavra no contencioso e vai decidir de maneira unânime em 90 dias. Realmente soa muito estranho. Só queria colocar essa questão e vai acabar tendo efeitos também no processo administrativo da CBS e, no caso, indiretamente vai entrar no CARF, ou seja, os julgadores do CARF podem julgar, por exemplo, uma instrução normativa ilegal, sim, mas agora nós temos uma lei complementar dizendo que, no caso da CBS, se tem uma decisão desse comitê de harmonização, ele tem que aplicar por força do artigo tal da lei complementar, né? Mas, enfim, eu vou até agora, antes de passar para os três que quiserem falar sobre isso, eu vou abrir agora, então, para os outros que estão aqui, aí a gente passa em bloco, né? A gente passa em bloco para a professora Natécia, o professor Hugo e o professor Leonardo, mas antes eu quero ouvir, então, aqui as pessoas que querem colocar perguntas. A primeira que levantou a mão é o professor Murilo Abreu, que Marcelo, como disse... só desculpa interromper um pouquinho, eu vou precisar sair por conta de um compromisso. Posso então só falar essa palavra? Pode. A questão aí na sua pergunta é a unanimidade. O que a gente entende é que os entes vão manter as suas mesmas estruturas. Então, unanimidade está interpretada no seguinte sentido: que se um não quiser, não vai ter. Ou seja, nenhum dos dois vai se sucumbir ao outro. Então, veja bem, no âmbito da União, quem tem palavra máxima para dar interpretação jurídica é o advogado-geral da União pelo artigo 131 da Constituição. O 131 diz que o assessoramento do presidente da República é do advogado-geral da União. É ele que tem competência. Então, toda a estrutura administrativa, interpretativa no âmbito da União está resguardada. E ninguém que for indicada, seja para o fórum, seja para o comitê, vai de maneira alguma dar qualquer palavra contrária à estrutura que a União vai dar. Então, sempre vai ter que ser um consenso dos dois lados. Não vai ser um órgão, eu também tive essa mesma preocupação, que eu vou botar alguém como se tivesse um mandato
que vai lá fazer um tipo de julgamento e, eventualmente, vai desconstruir dos dois lados. O nosso entendimento é que essa pessoa vai ser uma pessoa com todas as vinculações administrativas para dar o posicionamento construído de acordo com que toda a estrutura de construção de interpretação que já existe de cada um dos dois lados já possui. Então, significa que vai ser o que o CARF estiver dizendo, e nunca ao contrário ao CARF, porque essa pessoa vai ter um poder de decidir diferente daquilo que o CARF está dizendo. Pelo menos é assim que a gente tem enxergado esse dispositivo e a exigência de unanimidade. Não sei se ficou claro. Eu confesso que ouvindo você falar, Leonardo, me parece que essa história do comitê de harmonização foi feito meio que lateralmente é o que a União estava pensando. Porque o que está escrito no PLP 108 é que o CARF vai ter que respeitar o que esse comitê de harmonização das administrações decidir, né? E aí você está colocando que não, mas vai prevalecer o CARF. Então, assim, me parece que nesse aspecto, realmente, como você falou, e o próprio Hugo também cantou essa pedra, deve ter atuado muito mais a turma das administrações estaduais para realmente criar um modo diferente do que a União, porque você por diversas vezes falou, não, vai prevalecer o CARF, porque etc. Mas o que está escrito no PLP é que, aliás, isso é o 108, tá? Me parece que tem uma diferença do que está no PLP 68 e 108. E me chamou a atenção também, porque o 108 não tinha esse artigo. O 108, quando foi enviado pela Secretaria Especial, não tinha esse 111, 112 e 113. O relator, acho que Mauro Benevides, no 108, incluiu esse 111, 112 e 113, que dá um aspecto um pouco, inclusive no 68, no PLP 68, como você falou, o Fórum das Procuradorias e o Comitê de Harmonização das Administrações eram como se fosse uma dupla. Depois, no 108, não. No 108, aliás, eu acho que lendo o 108, o fórum de Procuradoria não tem muito a dizer, não. Quem manda ali é o Comitê de Harmonização das Administrações, é ele que manda. Não era no 68. Eu acho que algum cérebro coletivo ou individual fez o 68, PLP 68, e outra pessoa entrou e falou, não, agora vamos fazer aqui outra coisa no PLP 108, e se o 108 for aprovado do jeito que está, acho que a gente vai ter um contencioso administrativo no que diz respeito ao IBS, mas com esse efeito, no caso da CBS, muito estranho, e tomara que... Eu já estou percebendo, pela fala do Leonardo, que isso não foi uma construção bem da União, do pessoal ali que estava pensando nas regras gerais do IBS, e foi sim uma construção, talvez, dos estados, né? Vamos ver no que vai dar. Mas eu entendi sim, Leonardo, que você colocou. Obrigado pelo esclarecimento. Se você precisar de sair, a gente também alongou um pouco mais, não tem Só, problema. só para explicar esse ponto, é que assim, você vai ter 4 auditores da Receita Federal do comitê, você vai ter 4 procuradores da Fazenda Nacional no fórum. Essas pessoas, se elas não votarem pela harmonização, não tem harmonização porque precisa de unanimidade. E esses auditores, esses procuradores, só vão votar de acordo com os entendimentos que a União estiver dando. Vamos supor que o advogado-geral da União aprove um parecer assinado pelo presidente. Esse auditor ou esse procurador da Fazenda jamais vai dar um tipo de interpretação diferente do que o presidente da República está dando. E se ele não der esse voto no âmbito do comitê ou do fórum, não vai ter harmonização. Entende qual que é o ponto? Então, não vai ser um cara como se fosse um conselheiro do CARF indicado com voto e autonomia para dar a opinião dele. Ele vai estar lá como um lança-manos do ente público para falar o que é o entendimento daquele ente público. Essa que é a ideia. Mas o que pode acontecer é, como o Hugo mencionou, alguma tese, alguma linha de entendimento no CARF com a qual o Ministério da Fazenda não concorda e que o contribuinte está ganhando, e ele prefere, então, concordar com uma linha que está lá no IBS, que está lá no Comitê Gestor do IBS. Então, o contribuinte está ganhando a parada, digamos assim, lá no CARF, mas aí vem o Comitê de Harmonização, ou seja, os representantes do Ministério da Fazenda não têm obrigação de votar por esse entendimento que está lá no CARF. Não, eles podem entender que o CARF está errando. E, inclusive, pode até nem ser o menor entendimento, aqui eu não estou entrando qual é o menor entendimento, mas claramente não há nada dizendo que os representantes do Ministério da Fazenda sempre devem apoiar um entendimento no CARF, que pode ser um entendimento ainda no início da discussão, pode ser que no final ele mude. Então, há aí uma via
pela qual a União poderia, então, esses representantes, concordando com o pessoal do comitê gestor, dizendo, não, vai prevalecer o entendimento do comitê gestor, inclusive pode estar no início, né? Pode estar ali na segunda instância, não ter ido ainda para a Câmara Superior. Então, a unanimidade realmente leva a isso que você falou, mas nada impede que essa unanimidade seja, no caso dos representantes da Fazenda Nacional, por uma interpretação diferente, né, da que esteja andando. Enfim, eu não sei, pode ser que a coisa mude, mas nós temos aí uma coisa muito estranha, eu acho, de tudo que eu vi, essa questão do comitê e esse salto do 108, do PLP 108, foi meio estranho. Mas obrigado, Leonardo, pelos esclarecimentos, foi muito bom. Aproveito para desejar aqui publicamente ótima sorte para você na sua defesa de doutorado na UFMG na semana que vem. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Vou passar a palavra para o Murilo, que já levantou a mão, depois para outras pessoas que queiram fazer perguntas, e aí eu vou retornar para as considerações finais do professor Hugo e da professora Natécia. Pois não, Murilo? Obrigado, professor Marciano, pela oportunidade, uma vez mais, de poder reencontrar o professor Hugo II. Não sei se ele vai se lembrar, coisa de uns 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de trazê-lo aqui pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Minas. O professor Hugo II, virtualmente, né, participou de um grupo de estudos sobre processo tributário que nós montamos aqui, deu uma palestra excelente, interagiu depois com os colegas, né, magistrados, assessores, foi excelente. Professora Natécia, estou tendo o prazer de conhecer agora, prazer, professora, e de rever aqui o Marcelo, o Leonardo Gianetti, o Tadeu e a Paula também. Essas questões todas polêmicas, a gente fica, né, pensando sobre elas e tudo. Eu queria deslocar um pouco o foco, claro, dentro do processo administrativo, mas para a gente não perder a perspectiva de que, assim, nós estamos vivenciando agora uma reforma tributária como nunca antes nós vivemos, né? O nosso sistema tributário nunca foi tão alterado, está sendo agora. Mas nós estamos falando de direito tributário material, né? Se a gente pensar, antes da emenda 132 ser promulgada, o nosso contencioso tributário já vivia há décadas em um cenário de caos, né? Eu acho que não há como a gente classificar ou qualificar o nosso contencioso tributário de forma diversa a caótico. E já havia a comissão de juristas, né, presidida pela ministra Regina Helena Costa, que, depois daqueles quase 6 meses de estudos, concluiu por elaborar 7 anteprojetos de lei sobre contencioso tributário, com a intenção de melhorá-lo, e que esses anteprojetos estão tramitando no Congresso, né? Agora, há coisa de semanas atrás, nós quase tivemos aprovadas uma nova lei de execuções fiscais. Quer dizer, isso muda completamente o nosso cenário de contencioso tributário, isso quase aconteceu. Quer dizer, e quando isso vinha acontecendo, veio a reforma tributária do consumo, foi promulgada e agora a gente vive esse momento de regulamentação. Então, o primeiro ponto, eu acho que é esse. Aquelas propostas, goste-se ou não, aquelas propostas de alteração do contencioso tributário, elaboradas pela comissão de juristas, elas têm trâmite atual no Congresso, estão algumas na iminência de serem aprovadas. Esses 7 anteprojetos de lei precisam, de alguma forma, conversar com esse novo contencioso tributário que a gente vai ter, tanto administrativo quanto judicial. De alguma forma, eles têm que dialogar. E um último ponto que eu queria trazer, eu acho que tem tudo a ver com o contencioso administrativo, é que nós reformamos de forma tão profunda, né, o direito tributário material, o nosso sistema tributário, mas quando a gente vem falar de processo tributário, seja administrativo, seja judicial, nós estamos insistindo em manter os mesmos pilares de sustentação desse contencioso tributário que a gente tem há mais de século. Deixa eu ser mais específico. A composição paritária que a gente tem no CARF, por exemplo, e em outros vários órgãos de contencioso administrativo, ela tem mais de século, né? Quando surgiu o imposto de renda, lá em 1922, 23, logo na sequência veio o primeiro Conselho de Contribuintes, com a desculpa de tornar mais palatável a aceitação do imposto de renda pelos comerciantes da época, né? Então, para que os comerciantes aceitassem pagar imposto de renda,
ali no começo da República Velha, eles disseram, olha, não vai ser tão ruim assim. Quem vai decidir esse imposto de renda que vocês, empresários, à época, vão ter que pagar, vão ser os representantes do fisco, mas vai ter representantes do contribuinte lá também. Ali surgiu o primeiro Conselho de Contribuintes com essa composição paritária que a gente tem até hoje, mais de século depois. Eu sei que eu estou mexendo num vespeiro, e aqui eu estou em franca minoria, né? Nós temos aqui agora todos os advogados, a professora Ana Tessa, que disse há pouco que é procuradora do município, eu imagino que todos aqui sejam defensores da composição paritária no contencioso administrativo. Será que não seria esse momento que nós estamos reformando profundamente o nosso sistema tributário, será que não seria uma oportunidade de ouro, talvez não haja outra de igual envergadura, para a gente repensar essas estruturas de contencioso que a gente tem? Será que a composição paritária, de fato, é um sistema válido? O Brasil é o único país que a adota, desenvolvido, né? E um outro pilar de sustentação do contencioso tributário administrativo, que eu acho que vale a pena a gente pelo menos questionar, são as 3 instâncias administrativas. O Léo Alvim falou agora há pouco do diagnóstico, né, do contencioso judicial tributário, tem também o diagnóstico do contencioso administrativo, feito pela Associação Brasileira de Jurimetria, financiada pelo BID. Uma das sugestões que esse diagnóstico do contencioso administrativo faz é a criação de um IRDR no âmbito do contencioso administrativo. Quer dizer, o incidente de resolução de demandas repetitivas que o nosso CPC 2015 trouxe como forma de padronizar as decisões no âmbito judicial, por que eventualmente, pelo menos para a gente pensar, não estou dizendo que já deve ser adotada, né, mas para a gente discutir, será que eventualmente ela não pode ser uma substituição da terceira instância do contencioso administrativo? Ou seja, quando houver divergência no segundo grau administrativo, ao invés de ter o recurso especial, né, se instaurar aquele incidente de padronização que vai para a Câmara Superior do CARF, né, será que um IRDR eventualmente não poderia resolver? E com isso a gente queimar uma etapa do contencioso administrativo e torná-lo mais célere? Então são esses pontos que eu queria trazer só para a gente discutir o contencioso como um todo, porque eu acho que outra oportunidade de reforma profunda como essa que a gente tem agora, a gente não vai ter. Era isso, professor. Obrigado pela oportunidade. Ótimo, Murilo. Obrigado pela participação. Vou colher agora mais alguma observação, pergunta de quem queira participar antes de voltar para as considerações finais do professor Hugo e da professora Natécia. Alguém quer colocar mais alguma questão? Marciano, Pois não, boa Tadeu. noite. Boa noite a todos aí. Peço desculpa que eu acabei atrasando e perdi boa parte da palestra do professor Hugo, mas consegui, e eu já conhecia a sua crítica, Marciano. Acho que no último encontro nosso do IF, em que a gente falou de outros temas aí do IBS, da CBS, você fez esse comentário, ou parecido, né, similar, sobre esse receio com relação ao contencioso administrativo, e, e agora eu me lembrei aqui, e enquanto você comentava, eu tentei achar o artigo, porque eu cheguei atrasado, o artigo específico que fala dessa vinculação das deliberações do Comitê de Harmonização, e eu te confesso que eu não achei. Mas a minha dúvida é se você até comentou, se alguém, de repente, não vai interpretar isso como sendo vinculante para a administração tributária, ou as administrações tributárias. Não tem essa margem, porque realmente não faz sentido nenhum o que você comentou. Esse receio que você está falando, assim, sinceramente, isso para mim é o fim do CARF, por exemplo. Né? Porque se for o que você está falando, a gente vai esvaziar, pelo menos em matéria de CBS, né? Óbvio. O CARF vai continuar julgando os outros assuntos, mas não teria margem para. Porque eu me lembrei, por exemplo, quando passou a ser vinculante as deliberações lá do COSIT, Soluções de Consulta da Receita Federal. Eu me lembro que teve um receio parecido, de que o CARF, por exemplo, teria que seguir as soluções de consulta emitidas pelo órgão centralizado da Receita Federal, e não foi assim. E não é assim. Né? O CARF continua tendo a sua independência. Os fiscais da Receita Federal, quando eles vão lá autuar, e é vinculante também para os contribuintes no sentido de que eles já sabem que o fiscal da Receita Federal vai fazer isso. Ele vai fazer uma auto-infração seguindo
uma solução de consulta de caráter vinculante lá na COSIT. Mas um conselheiro do CARF pode discordar disso. Ele pode interpretar diferente com base na Constituição, com base na lei federal, com base na lei complementar. Então, a minha dúvida é essa, porque eu não consegui, peço desculpa, eu não consegui, eu até estou com um texto aqui, eu não consegui achar esse dispositivo que causou o seu receio, assim, porque eu tô com. Pelo menos a minha vontade é fazer essa interpretação. É só esse comentário, Marcelo. Acho que eu te. É o 113 do PLP 108, ele diz exatamente o seguinte: as decisões tomadas pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias deverão ser fundamentadas e terão caráter de provimento vinculante a partir de sua publicação no Diário Oficial da União. Isso é um pouco diferente do que está no PLP 68, que o PLP 68 falava de um ato conjunto Sim, com vi aqui. com as procuradorias e tal. Aí ficava aparecendo mesmo, conjunto. Agora, então, se for. Não, assim, Esse essa é o 113. interpretação que tem esse risco, eu acho, sim, isso para mim é totalmente contrário à ideia de um tribunal administrativo. E aí, Murilo, só também para comentar em cima do seu, acho também que na última encontro você também fez essa ponderação, né? E eu acho que seria perfeitamente possível a gente ter um tribunal administrativo sem essa representação paritária, sem dúvida nenhuma. Na verdade, isso causa um tanto de problema que a gente tem. Mas desde que seja, por exemplo, não sei, eu pensei aqui, acho que a gente falou disso, talvez um concurso público, a gente ter um cargo profissional, técnico, acho que faria sentido, sim. Eu não tenho, pelo menos eu, falando meu nome aqui como advogado e atuante no CARF, em todos os tribunais administrativos, quase todos, né? Aqui no escritório a gente tem municipais e estaduais. Eu não sou, francamente, contra uma mudança nesse sentido de forma alguma. Agora, isso que o Marciano colocou, para mim, é o fim Aliás, o comitê gestor, o órgão julgador, já começaria morto, na minha opinião, e o CARF acabaria, pelo menos em matéria de CBS. Então, a minha opinião é de que a única interpretação possível é de que essa vinculação é com relação a quem cobra o tributo e não com relação a quem julga. É a minha É, humilde opinião sobre mas, isso. e mesmo que seja assim, se o chefe da Secretaria de Fazenda fizer um ato normativo por aquele artigo que o professor Hugo falou, o pessoal lá do comitê gestor vai ter que aplicar, porque eles não podem, enfim. Aí no Me, caso do IBS, né? no caso do IBS. Me parece que essa é uma governança bem autoritária aí, que, pelo que o Leonardo falou, partiu dos estados. Não sei. Aí ninguém vai apurar isso, né, Hugo? Mas o Parece que fato é sim. que, pelo que ele falou aí, não acho que tenha partido. Por exemplo, eu sei de outras fontes, parecendo jornalista aqui da Globo News, né, Hugo? Eu sei de outras fontes que os estados e municípios queriam manter os conselhos de contribuintes como o órgão primeiro, né? E depois ir para o comitê gestor só a ponto de recurso. E a União vetou isso. A União disse não. A União, dentro daquela negociação. Isso eu sei que foi uma coisa da União. Não vai ter mais conselho de contribuintes para julgar o IBS em cada estado, em cada município. Vai ser tudo lá no comitê gestor desde o primeiro momento. Isso foi uma imposição da União. Agora, essa questão do comitê de harmonização das administrações tributárias, pelo jeitão da coisa, foi algo dos estados. Mas vamos para outras participações. Marcelo, desculpa, só para complementar rapidinho, é coisa de 30 segundos nessa essa fala do Tadeu. Essa experiência já existe, né, de julgadores administrativos concursados. O contencioso administrativo do estado de Pernambuco é desse jeito, né? São todos concursados. Não sei se está mais ou menos perto ali do professor Hugo II, não sei se ele tem experiência advocatícia nesse contencioso lá do Tribunal Administrativo do estado de Pernambuco. Ele não tem composição paritária, os julgadores são todos eleitos por concurso público, né? Eu confesso que eu não conheço a experiência, como a minha tese de doutorado, né, orientada pelo professor Marcelo, passa por isso, fatalmente eu vou ter que pesquisar isso por lá. Mas É não um sei se... bom tribunal administrativo, Murilo. A gente tem experiência lá e é um bom tribunal administrativo num nível até superior do que outros que têm a composição paritária, pelo menos é a minha impressão. Muito bem. Mais alguma consideração antes? Ô, Marcelo, Marcelo? primeiro, parabéns aí as palestras, foram excelentes. E a minha observação era muito parecida com a do Tadeu, porque
me pareceu de início que esse comitê de harmonização seria, de fato, a substituição da administração tributária quando responde às consultas, né? Vincular o próprio auditor fiscal, porque também concordo com o que você disse, porque se for para vincular as decisões do CARF, contencioso administrativo acabou, né? Não vai ter mais formações de tese dentro do contencioso administrativo, porque ele vai ter que julgar dentro das balizas que estão sendo estabelecidas pelo Comitê de Harmonização. E, então, assim, também tenho a mesma preocupação e tenho a mesma dúvida em relação a essa interpretação. E não ficou muito claro para mim a explicação do Leonardo, também não deixou muito claro, de fato, o que esse comitê, a quem ele vincula. Não conseguia entender muito bem a explicação dele, não sei se vocês conseguiram entender. E em relação ao que o Murilo colocou, da questão da paridade, só aproveitando, eu passei amanhã hoje no CARF, cheguei de lá agora há pouco, julgamento presencial, e uma questão, talvez por coincidência do dia de hoje, mas a gente percebe uma diminuição das diferenças do discurso, pelo menos foi o que eu tive essa impressão lá hoje, você ouvindo os julgadores nos seus votos e a falar, a gente não percebe mais muito quem é do contribuinte e quem é do fisco, porque me pareceu uma evolução bastante grande no CARF em relação a isso, inclusive 3 processos, 3 sustentações orais, 3 julgamentos unânimes e, por incrível que pareça, os 3 pela anulação completa do lançamento e discursos de altíssimo nível e sem vendo de fora, sem saber quem era o representante do contribuinte, quem era o representante do fisco, pelos discursos, pelos votos, todos manifestaram, ampla discussão, a gente não conseguia perceber de fato quem era o representante do fisco. Acho que é uma evolução bastante grande em relação a isso, que pode, inclusive, caminhar, né, para esse futuro, sem separar essa ideia de que o representante do contribuinte tem que votar a favor do contribuinte, o representante do fisco tem que votar a favor do fisco. Então, a gente teve um exemplo lá de 3 processos, um seguido do outro, os 3 de forma unânime, com ampla discussão, e os 3 pelo cancelamento do lançamento. Então, eu também sou favorável, Murilo, a essa evolução de um sistema que não necessariamente seja paritário. Aí sim a gente tem que avaliar exatamente como, né, receber essas pessoas, enfim. Mas eu acho que é uma ideia interessante, que poderia ser mesmo um momento bem oportuno para essas discussões. E para fechar, o Léo falou muito a questão dessas reuniões todas que ele está participando e que ele está discutindo. Não sei se foi a mesma impressão, até queria falar isso para ele, mas eu não vi a participação dos contribuintes nessas várias reuniões. Ele parece, né, os grupos são todos sempre do lado, a reunião é com a Haddad, é com o ministro, é com a procuradora. Não vi representantes do contribuinte participando aí dessas reuniões para discutir mudanças do contencioso administrativo, do contencioso judicial. Eu acho que é um ponto que a gente também precisa ter atenção. São essas as considerações. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Mais alguma consideração para eu retornar para o professor Hugo, para a professora Anatécia? Bem, então, queria agradecer a todos e vou passar a palavra, então, para as últimas considerações da professora Anatécia, do professor Hugo. Se eles quiserem comentar alguma coisa que foi dita, fiquem à vontade. Professora Anatécia. Bom, eu escutei e, assim, que você falou, Marciano, eu concordo plenamente. Assim, me lembrou muito essa questão de como você descreveu e pontuou algumas práticas muito antigas e autoritárias, de que quando eu entrei aqui na PGM, a gente tinha um modelo da última decisão, depois de terminado o processo administrativo tributário, a última instância era o secretário de Finanças, o recurso de ofício era para o secretário de Finanças, o secretário de Finanças, quer dizer, é algo que foge ao que a gente espera do devido processo legal. Eu acho que é isso, assim, essa ânsia de eficiência, de uniformidade,
não pode passar por cima do que de algumas dessas questões básicas do devido processo legal. O professor Hugo vem falando isso há algum tempo, inclusive quando ele fala dessa questão da vinculação, de que teria uma vinculação, não mais pode considerar a constitucionalidade, não se podia, mas não se pode considerar mais a legalidade. Eu acho que essa perda de qualidade do devido processo legal, que é essa ânsia de segurança e de uniformidade, a gente tem que ver. Até mesmo porque, assim, numa ponderação, e não vou me demorar nisso, porque, mas assim, numa ponderação que me chama, assim, que é algo que tem me chamado a atenção sobre toda essa problemática, é que o conflito está sendo tomado apenas como algo negativo, e não como o conflito pudesse ser algo construtivo, né? Então é necessário ter o tempo do debate, ter o tempo do conflito, ter o tempo do diálogo, e parece que do jeito que está sendo posto, esse tempo não vai ser respeitado. E realmente eu também, assim, quanto a essa questão de uma profissionalização de conselho, né, enfim, de concursos públicos, eu sinceramente não sei se é tão necessário. Eu concordo com essa manifestação de que hoje você tem uma dinâmica quando você vê os conselhos de contribuintes funcionando, inclusive do Estado e do município, você vê que realmente a institucionalização é muito forte, né? No sentido de que você tem representantes do município, você tem representantes do contribuinte, ali eles estão exercendo uma função que não é propriamente parcial, mas é interessante de onde eles vieram, porque cada um traz seu ponto de vista. Então, eu acho que essa institucionalização que congrega pontos de vista diferenciados também é interessante. Então, enfim, eu acho que às vezes a gente tem muito para terminar o que eu estou avaliando e estou gostando muito dessa escuta. Eu acho que às vezes a gente tem muito a pretensão, usando até uma linguagem filosófica, mas enfim, da agência de que a gente pode mudar tudo e de que tudo pode ser trabalhado. Mas, enfim, as coisas têm que ser muito pensadas e as coisas têm a sua... o que existe tem a sua realidade. Tem a realidade do tempo, tem a realidade institucional. Tudo isso leva ao devido processo legal. E eu acho que são coisas que a gente deve pensar com muito cuidado quando chega e coloca exatamente um fórum de harmonização, também essa câmara de harmonização, porque a gente corre esse risco de suplantar o devido processo legal, toda a construção que teve por detrás do Conselho de Contribuintes, do processo administrativo tributário, em prol dessa urgência da segurança, da uniformidade e da eficiência. Então, como eu digo, acho que são tensões principiológicas que, quando a gente vai pensar sobre o assunto, a gente tem que levar em consideração. Mas era só isso, assim, adorei ter participado do evento, assim, realmente eu estou num processo de escuta, muito mais do que de fala, inclusive do professor Leonardo, achei interessantíssimo ter ouvido a experiência, ter ouvido o professor Hugo, ter ouvido a você. Eu acho que essa sua fala final, que sumarizou o que você está pensando, eu achei formidável. E realmente, a partir da escuta e do pensamento reflexivo, e formando um juízo mais robusto do que está acontecendo aí, né? Sem tanta idealização, e buscando realmente um olhar mais crítico do que pode acontecer. Então, só tenho que agradecer, porque realmente eu estou no movimento de escuta muito mais do que de fala. Então, só tenho o que agradecer por ter participado desse momento. Nós é que agradecemos, professora Natécia, muito obrigado. Teremos, sem dúvida, outros eventos assim aqui no IF. Muito obrigado. Professor Hugo. Professor Marciano, eu
faço minhas palavras finais só para agradecer também a oportunidade e fazer um comentário muito breve sobre as intervenções que foram todas riquíssimas. Como a professora Ana Tessia disse, sobre temas a respeito dos quais eu tenho muitas dúvidas, eu gosto muito de ouvir também. Em relação ao que ponderou o Leonardo, a minha principal preocupação em relação ao processo judicial, que foi um ponto que ele mencionou muito rapidamente, diz respeito ao fato de o imposto ser devido no destino. E ele disse que já existe o precedente do Supremo que um TJ não pode impor o pagamento de precatório a um estado diferente ou a um município diferente daquele TJ, daquele estado em que ele está situado. E aí ele colocou a questão de juízes desterritorializados como podendo ser a solução. Mas eu acho que o problema é muito mais grave do que esse, porque o IBS, sendo devido no destino, a gente imagina, por exemplo, uma empresa que funcione em Minas Gerais e que venda produtos para todo o país, ou que preste serviços para todo o país, e que mova depois de um tempo uma ação de repetição do indébito. A ação teria que ser contra todos os municípios para os quais ela já vendeu nos últimos 5 anos. Então, realmente é inviável, seria inviável ela acionar todos os municípios. De fato, a ação teria que ser ou contra o comitê gestor, que assumiria a posição de credor do imposto, e que depois ele só repassa para os entes federativos subnacionais, ou então a ação teria que ser de fato num judiciário centralizado, que tem que ser criado ainda, que não existe. Então, de fato, eu acho que o judiciário, o contencioso judicial é um problema que ninguém sabe como resolver. Até porque o IVA dual canadense e o indiano, que foram modelos para o nosso IVA dual, eles não são assim. Não existe esse órgão central que cobre em nome de todos os estados e que cobra em nome de todos os municípios. No Canadá, cada estado cobra seu IVA estadual. Na Índia, a administração de cada estado indiano também cobra seu IVA estadual. Não existe essa divisão centralizada, para usar um oxímoro, que a gente teve aqui. Então, a gente está diante de um assunto que ninguém sabe resolver. Nem o judiciário, nem os reformadores, nem ninguém. Com relação à ponderação do Murilo, que eu achei muito feliz, que de fato o nosso sistema e o nosso contencioso é muito caótico, mas sempre eu acho importante a gente identificar por que ele é caótico, para a gente evitar de fazer uma alteração que não tem nada a ver com esse caos. Não me parece que a paritariedade do processo administrativo tenha nenhuma responsabilidade pelo nosso caos tributário. É, não estou com isso defendendo a paritariedade, nem me parece que ela seja tão importante assim. Eu concordo com o professor Anatécia que, às vezes, pessoas com origens diferentes, com visões diferentes, elas são relevantes. Na minha experiência como advogado, os conselheiros que são indicados, eu nem gosto de dizer que eles são dos contribuintes, mas são conselheiros que são indicados pela sociedade civil, eles não são menos fiscalistas do que os conselheiros fiscais de forma nenhuma. Muitas decisões são por unanimidade, tanto no plano estadual como aqui em Fortaleza, no Ceará, como no contencioso de Fortaleza, como no CAF. Eu já perdi muito processo com voto de conselheiro indicado pela sociedade civil contra mim e com voto de conselheiro indicado pela Receita a meu favor. Então, não vejo a paritariedade como sendo um problema. Sinceramente, não vejo. Se fala muito nela por conta do voto de qualidade, etc e tal, mas eu não vejo a paritariedade como um problema. Muito mais problemático é tirar do contencioso a competência para fazer análise da legalidade de atos infralegais. Essa é a grande diferença entre o CARF e a DRJ. Por que que a DRJ chancela quase todo lançamento e o CARF muitas vezes cancela os lançamentos? Porque a DRJ tem essa vinculação aos atos infralegais que o CARF não tem. Então, acho que esse, de fato, é o principal problema. Ah, esses argumentos, Murilo, de porque tem muito tempo, ou porque não tem muito tempo, ou porque só tem no Brasil, ou porque não tem no Brasil, eu acho que esses são argumentos que eu particularmente não gosto de usá-los. No campo da reforma tributária, quando alguém quer defender uma figura, se em todo mundo ela é assim, por exemplo, o IVA no mundo inteiro é assim, só o Brasil que não é assim. Ah, então a gente tem que aceitar porque no mundo todo o IVA é assim, como por exemplo a base ampla, o artigo que define a hipótese de incidência como sendo tudo, porque o que não é mercadoria é serviço. E aí tudo, tanto que a lei tem que indicar o que é que não incide, porque ele incide sobre tudo. E se reclama disso, aí se fala, não, mas no mundo inteiro é assim. E aí, se quando fala do split payment,
E o split payment, o mundo inteiro não adotou, o Brasil vai adotar. Não, o Brasil tem que ser inovador, o Brasil tem que ser inovador. Então, quando o mundo inteiro faz o que eu quero, eu tenho que fazer porque o mundo inteiro faz. Quando ninguém faz o que eu quero, não, mas tem que fazer porque é para ser inovador. E a mesma coisa é o argumento do tempo. Não, há 100 anos que é assim, então tem que ser assim. Ou então, não, há 100 anos que é assim, tá na hora de mudar. Acho que a gente tem que mudar se estiver ruim. Não porque o mundo todo faz, ou porque tem 100 anos, ou porque tem 1 ano, ou 10, ou 2. E eu não acho que a paritariedade seja o problema. O problema maior, a meu ver, está em o contribuinte às vezes sofrer um lançamento que está em desconformidade com o entendimento do judiciário ou com a verdade dos fatos. E aí a prova é tratada como um favor, seja na via administrativa, seja na via judicial. O lançamento goza de presunção de veracidade e o contribuinte que tem que produzir toda a prova, isso é tratado como um favor, ele não consegue produzir a prova, não se deixa ele produzir a prova. Esse é um problema que aumenta a litigiosidade. E o outro é esse de o judiciário ter um entendimento, mas o fiscal mesmo assim aplica outro. Não é porque o fiscal é malvado, é porque tem uma norma a qual ele é vinculado que manda ele fazer daquele jeito. Se ele não fizer, ele pode ser responsabilizado. Então ele faz. Chega para o contencioso, a DRJ diz: não, o CARF decide assim, mas a decisão do CARF não é vinculante, eu não vou seguir a decisão do CARF. E aí o contribuinte tem que recorrer para o CARF. E depois tem que ir para o judiciário. E o único instrumento que se tem para tentar diminuir a litigiosidade, tirando do fisco esse estímulo econômico de lançar mesmo assim, porque nem todo mundo discute, que é a sucumbência, mesmo com a alteração do CPC, o judiciário está encontrando uma maneira de não aplicar o artigo 85, parágrafo 3º e aplicar a regra da equidade. Então, a meu ver, esses pontos são os pontos que levam ao caos, não à paritariedade. Mas não, assim, na minha experiência como advogado, eu não tive problemas com ela, mas eu não descarto a possibilidade de eles existirem, apenas eu os ignorar. Pode ser que seja isso. Mas eu acho que eu falei até demais, eu queria mais uma vez agradecer, professor Marciano, ao convite. Eu faço minhas as palavras que todos os seus orientandos aqui falaram, o Leonardo falou, o Murilo falou também da sua seriedade, da sua do seu caráter discreto, do seu caráter correto de proceder. Eu fico muito honrado de ser seu amigo e de contar com a ventura, com a virtude, com, digamos assim, o prestígio de poder participar com você de um evento como esse. Muito obrigado. Eu que agradeço, Hugo, faço minhas as suas palavras também, essa admiração é mútua. E eu queria agradecer então a todos que estão aqui, a professora Anatécia, o professor Hugo, o professor Leonardo também, que teve que sair antes, mas a todos os que estão aqui presentes no IF, né, no dia a dia do IF, a Paula, o Leonardo, o nosso presidente Marcelo Rios, o Murilo, o Tadeu, que também já participou de vários eventos, e também o Gabriel, que está aqui. Muito obrigado, espero que em breve possamos estar juntos. Um grande abraço, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.